Como superar a dor da traição? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, ao nosso canal. Mais uma vez, por estarem aqui interagindo, isso só me deixa satisfeito. Gratidão a todos vocês. E para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, este é um canal que fala de assuntos sérios e reais da humanidade, em que eu tento passar a minha visão empírica, baseada em experiências não só vividas por mim, mas também vista em outros ângulos. Peço que você, se gostar desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva nesse canal. E desde já eu agradeço muito pelo seu apoio. Gente, a infidelidade é uma das coisas mais cruéis que existe no mundo, onde uma pessoa faz o que é correto dentro de um relacionamento, mas ela não encontra a reciprocidade. O casamento é a união de duas pessoas totalmente diferentes. Ah, mas os iguais se atraem. Não, não é bem assim. Isso depende. Os iguais se atraem em alguns pontos. Em alguns pontos. Não quer dizer que eles são alinhados, são totalmente alinhados. É tanto que se fosse assim, todo o casamento era perfeito, porque era alinhado. Tem lógica o que eu estou dizendo? Então é isso. As pessoas se atraem por desejos comuns, mas infelizmente, nas atrações, muitas delas são apenas superficiais, onde o homem, por exemplo, vê na mulher apenas um corpo bonito, digamos assim, e a mulher às vezes vê no homem só uma capacidade financeira melhor para ajudá-la a levar, a comprar, a conseguir as coisas na vida. Infelizmente, nós sabemos que é assim. Então, quando duas pessoas estão juntas, existe o ping-pong, não é ping-pong. É a mão dupla, né? Um ajuda o outro e é ajudado. Um compartilha com o outro da sua vida e, consequentemente, também o outro vai fazer o mesmo. Um dá amor, a pessoa também vai dar amor em troca. Essa troca mútua entre eles, quando o relacionamento tem tudo para dar certo. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é isso que acontece. Principalmente no mundo de hoje, onde a infidelidade conjugal está se tornando cada vez maior. Até mesmo aceita pela sociedade como uma coisa natural. Porém, na verdade, isso está deteriorando as relações humanas. Mas o que fazer quando um dos dois lados é abandonado, é traído, é humilhado? O que fazer nesses casos? É mais uma situação pesada. Não é fácil para quem está sofrendo a infidelidade. Não é fácil. Baseado em todas as publicações que já li, baseado em várias coisas que eu já vi as pessoas passarem, vou enumerar aqui algumas coisas que são necessárias para lidar com esse tipo de coisa. Em primeiro lugar, ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Ah, mas isso que você está falando aí é uma coisa que todo mundo já sabe. É uma coisa simples, mas ninguém coloca em prática, não é verdade? Ninguém é de ninguém. Você é dono do seu corpo, dono do seu mundo, do seu universo. Cada um de nós é um universo de pensamentos, universo de regras e tudo mais. A outra pessoa é um outro mundo, outro universo. Se dentro do universo dela, a jurisdição dela permite que ela faça aquilo, nada você vai poder fazer. Você não vai conseguir mudar a mente da pessoa. Você não consegue, gente. Por mais que ela ame você. Não, mas quem ama cuida, quem ama não trai. Gente, depende também. Depende. Existem inúmeras situações em que a pessoa tem um casamento perfeito, tem um casamento invejado por muitas pessoas e ela vai e comete um deslize sem razão nenhuma. Então, o primeiro passo que você deve acatar e entender que ninguém é de ninguém. Segundo passo, invista em conhecimento pessoal, invista em desenvolvimento pessoal, invista em você. Mais uma outra coisa que parece clichê, mas que ninguém toma nota a respeito disso.
Invista nos seus conhecimentos. Imagine-se sempre como uma pessoa que está sempre sozinha na vida. E na verdade você está sempre sozinho na vida porque tem coisas que você faz, as pessoas não vão estarem com você. Por exemplo, quando você vai num sanitário, alguém está com você lá quando você vai fazer suas necessidades? Quando você está num hospital, espero que você nunca tenha estado no hospital, mas quando você estiver num hospital internado, alguém estará lá com você para tomar os seus medicamentos, as suas injeções e tudo mais? Basicamente é isso que eu estou tentando passar para você. Você tem que focar em você. Por que focar em você? Porque as pessoas não vão estar em todos os momentos da sua vida com você. E quando isso acontecer, se isso acontecer com você, você ser traído, a pessoa ter sido infiel com você, ter agido de forma desonesta, você já está preparado, porque você pensa assim, não, eu faço as coisas para mim, eu ajo para mim, eu ajo como só existisse eu, o meu universo, quem manda sou eu. Ela fez as coisas dela, mas pertence ao universo dela, pertence às razões dela. Eu vou continuar com o meu universo, eu vou continuar com as minhas regras e o meu pensamento vai superar tudo isso. Apesar de ser uma coisa que você vai se sentir injustiçado, pense que você está cuidando do seu próprio universo, das suas próprias metas, dos seus próprios caminhos, da sua própria inteligência, desenvolvendo ela, e a dor vai ser menor. Vai haver dor? Vai. Pode haver indignação? Pode. Mas você vai estar muito mais preparado do que aquelas pessoas que arriscam todas as fichas na outra pessoa. Não estou dizendo aqui que você tem que ficar desconfiado da pessoa. Eu quero dizer a você que você deve estar sempre preparado para o pior. Esteja sempre preparado para o pior. Se o pior não vier, você está tranquilo. Se ele vier, você já está preparado. Então é um dos segredos do relacionamento. Principalmente quando existem algumas circunstâncias em que você já está desconfiando que pode estar acontecendo. Aí é que você deve se prevenir, se precaver, conhecer a você mesmo e investir em você mesmo. Esse é o grande segredo para não ser pego de surpresa, por assim dizer. Outra coisa, não se vingue, não desconte. Ao você descobrir que foi traído, não faça nada, fique tranquilo, mais uma vez mergulhe no seu silêncio. Chore, quer chorar? Chore de preferência escondido. Não revele as suas fraquezas para as pessoas. Não mostre as suas fraquezas para as pessoas. Porque ao contrário do que se pensa, as pessoas não vão ter dó de você. Então, aprenda a enfrentar isso, lide com seus problemas, mergulhe na sua tristeza. Não pense em se vingar. Isso só vai piorar a situação. E não vai trazer a pessoa de volta. Você tem que entender que se isso está acontecendo, é para você aprender ou para ela aprender. Ou você ou a pessoa vão aprender alguma lição. Talvez os resultados dessa lição só serão perceptíveis no futuro. Talvez você não entenda agora. Mas são lições importantíssimas e para te tornar uma pessoa melhor. Outra coisa, não pense em se separar. Mas como assim não pense em se separar? Ela me traiu, ele me traiu, eu tenho que separar, não merece meu carinho, merece meu... Não, gente, não é bem assim. Calma. Cada caso é um caso. Cada caso deve ser avaliado. Quando há um amor muito forte, muitas vezes a separação só vai aumentar a dor. Tentem conversar, entender e arrazoar por que aquilo aconteceu. Esquece o mundo lá fora. Esquece o que as pessoas vão pensar. Esquece o que sua família vai pensar. Lembre-se, só existe o seu mundo e o dela. O seu mundo e o dela. Os dois mundos vão negociar entre si para ver o que é melhor para eles dois. Se for uma situação que está se repetindo e vai se repetir, obviamente já está subtendido que o relacionamento não vai dar mais certo. Porém, se isso aconteceu a primeira ou talvez a segunda vez, não sei, é necessário uma consideração para saber por que aquilo está acontecendo. É necessário uma conversa franca. Então não haja de maneira impensada. Não, aconteceu isso, me traiu uma vez, não tem perdão. Não, gente, não faça isso. Muitas vezes você está perdendo o amor da sua vida por causa de um pensamento tolo ou baseado no que a sociedade pensa. Muitas vezes, essas pessoas que estão te aconselhando a abandonar o barco estão vivendo a vida pior do que você. Só que o prazer dela é ver você na pior. Então não escute os outros, escute as regras do seu universo e tente negociar com o outro universo.
que seria o da pessoa que te traiu. A partir do momento que vocês passaram por isso e vocês resolveram continuar o relacionamento, observe se aquela pessoa mudou. Observe se realmente o arrependimento dela é genuíno. Observe se ela quer continuar fazendo as mesmas coisas ou se ela parou ou está parando gradativamente por causa de você, por causa do relacionamento de vocês dois. Apenas uma simples avaliação disso vai te permitir definir se esse relacionamento tem condições de continuar ou não. Se ela te disser que vai mudar a partir de hoje, a partir de amanhã, vai fazer isso e aquilo, e ela não fizer, não dá mais certo, não tem condições. Mas se você vê que a pessoa está fazendo isso e ela está evoluindo, continue com a pessoa que ela gosta muito de você, está fazendo isso por você, e foi um deslize normal que qualquer pessoa pode cometer. Como a gente, por exemplo, quando era criança, a gente cometeu muitos erros, os pais da gente batiam na gente, mas os pais da gente nunca abandonaram a gente. Então é basicamente assim. Basicamente dessa forma que se deve pensar num relacionamento. Não já pular do barco na primeira oportunidade. Quem faz isso sofre o resto da vida, gente. Porque ela se arrepende. E ela pode ter até doenças terríveis lá na frente por causa dessa atitude que ela tomou, porque ela vai se arrepender, aí já é tarde demais. A gente tem visto muitos exemplos a esse respeito. Mais uma vez ressalto aqui que o ciúme, o sentimento de ser traído, dentre outros, são sentimentos de vibração baixa. Você tem de lidar com sentimentos de vibração baixa, controlando eles. Controlando eles. Você nunca vai evitar o ciúme. Você nunca vai matar o ciúme. Você já ouviu alguém dizer, eu não tenho ciúme, mas ela tem ciúme. Ela só não externou esse ciúme, mas ela sente ciúme. Então ela aprende a lidar com isso. Você foi traído, aprenda a lidar com isso. Se você vê que é para o bem do relacionamento, que esse relacionamento tem condições, tem futuro, aprenda a lidar com isso. Não toque mais nesse assunto. Não toque em feridas do passado. Tem pessoas que dizem, eu vou perdoar você, vamos continuar. Mas o primeiro deslize já toca naquele assunto. E é uma ferida que nunca sara. É uma ferida que nunca sara. Vocês sabem o que acontece com ferida que nunca sara, né, gente? O que ela vira no futuro, né? Nós já sabemos. Então evite tocar nisso. Se é para os dois começarem do zero, recomecem do zero e não falem mais naquele assunto. Não toquem mais naquele assunto. Em suma, se você está sendo traído nesse momento, se você já foi traído no passado, se você já foi traído ontem, não importa. O que importa é a sua decisão a respeito daquele assunto, a sua maneira de encarar aquele assunto. Não se cerque de opiniões externas que não irão te ajudar em nada. Existem coisas na vida, gente, que dependem de opiniões externas. Existem coisas que dependem só de você. Esse assunto só depende de você. Só você entende ela. Só essa pessoa entende você. Só vocês serão capazes de discutir esse assunto. Então não abra para outras pessoas. Se vocês concordam comigo ou não, deixe nos comentários, deixe a sua opinião a respeito disso. Então vocês vão sentarem, vão conversarem a respeito disso, por que aconteceu, o que está faltando, o que faltou, e tentar normalizar essa situação, se for para o bem do relacionamento. Também, se for para separar, é necessário cada um levar a sua vida sem rancor e sem arrumar confusão. Um dos dois lados vão sair mais feridos, obviamente, principalmente quem foi traído. Mas não tente entender o porquê, apenas siga em frente, invista em você, porque na verdade, se você já tivesse investido em você antes disso acontecer, agora você estaria preparado, porque você estaria vivendo meio que o luto já durante o relacionamento. Você já sabia que aquilo ia acontecer. Estava tendo ali os toques, estava tendo ali os rastros, as coisas, indicando que isso ia acontecer. E você não fez nada. Ficou de braço cruzado vendo tudo aquilo acontecer? Não, gente, você tem que ter se preparado, focado em você, focado nas suas coisas, né? Imaginando-se como se você já estivesse sozinho. Então esse é o grande segredo, é a antecipação. Você tem que se antecipar a esse tipo de coisa. Ou você teria uma conversa franca. Mas eu tenho certeza que quando a pessoa quer trair, não adianta. Você pode fazer o que for. Ela vai acabar te traindo, ou homem ou mulher, mais cedo ou mais tarde. Por mais que você queira arrazoar com ela, ela não vai te ouvir. Ela está sendo guiada simplesmente pela emoção.
ela não vai ouvir a razão. A emoção sempre é mais forte. Deixa a pessoa seguir o caminho dela, fazer o que ela achar certo e você fica aqui. Investindo em você, fica aqui. Curtindo o seu luto, entre aspas, né? É óbvio que é um sofrimento. Mas a maneira de você lidar com isso é que vai provar que tipo de pessoa você é. Se você é uma pessoa forte que está disposta a tocar sua vida para frente ou está disposta a consertar esse relacionamento. Porque depois que a traição ocorre, que a pessoa percebe que vai perder algumas coisas, aí é hora dela querer a razão. E você já é uma pessoa razoável. Então você vai conseguir conversar com ela só justamente depois que tudo isso aconteceu. Às vezes é necessário deixar acontecer para poder pegar a pessoa pela razão. Olha que interessante, né, gente? Ainda temos muito para conversar sobre isso e eu irei falar em podcasts posteriores. Por enquanto, espero que vocês tenham entendido, deixe as suas dúvidas nos comentários e agradeço muito por vocês estarem aqui. Mais uma vez, peço a vocês que, se vocês gostarem desse vídeo em forma de podcast, curta, compartilhe com seus amigos, compartilhe com grupos WhatsApp e tudo mais. Compartilhe essa palavra amiga com essas pessoas que precisam desse tipo de informação. Se inscrevam no canal, que também irá nos ajudar a trazer mais conteúdo de qualidade. Paramos por aqui hoje. Um grande abraço, gente, e até a próxima.